Oi pessoal, se você chegou até aqui, provavelmente você já deve ter visto os nossos outros 3 vídeos da série Vestibular Sem Desespero. Um grande agradecimento por vocês estarem nos acompanhando e estarem dividindo isso com a gente. A gente está se abrindo, assim, não foi na verdade uma fase muito simples, uma fase fácil. Teve seus momentos, assim, épicos, assim, de grande felicidade, mas também um percurso de muitos obstáculos, né? Então, muitas das nossas histórias, até a minha que eu vou contar, não foi de passar direto, tipo, pela primeira vez, colocar um objetivo ali que eu tinha e de já conquistar de cara. Então, teve um momento ali de frustração, mas que a ideia é que a gente consiga olhar um pouquinho para isso e passar o que a gente tirou de aprendizados para poder já trazer isso para vocês terem uma experiência, quem for fazer vestibular esse ano, com menos desespero. Eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha preparação para o vestibular, mas mais do que isso, eu acho a minha escolha de carreira, então a decisão para que curso prestar, que para mim foi algo bastante complicado, assim, eu fiquei muito indecisa. Depois a experiência ali em pré-faculdade, entrando ali nos primeiros momentos, assim, né? E aí compartilhar dicas de estudo, rotina, que não necessariamente vai servir para vocês, mas vou falar como eu fiz e o que deu certo e o que não deu. Talvez isso possa ajudar de alguma forma. Testa, sempre testem, né? Acho que no design a gente vê isso muito também. Se acha que pode fazer sentido, que é seguro o suficiente para testar, façam, se joguem e depois vejam o que deu certo e o que não deu. E a partir daí avança ou muda de direção, muda de rota. Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto, né, antes de começar a falar sobre o vestibular em si, para o que prestar, né? O que fazer? Que curso se matricular ali para fazer a prova? Para mim isso foi bem complicado também, assim, acho que eu demorei muito para me decidir, eu acho que eu realmente tive mais certeza de que curso fazer, acho que foi no terceiro ano, no meio do ano, então talvez quando você estiver vendo esse vídeo prestar vestibular esse ano, então tipo, se você ainda está meio perdido, calma que tá tudo bem, vai dar certo, sabe? Então, e pra mim, assim, foi essa decisão mais certeira de última hora e deu muito certo, né? Hoje o curso de design que eu faço é o que eu amo, assim, fazer. E eu super me encontrei na área, na carreira. Só que para eu ter chegado nesse ponto, eu sempre fiquei buscando muito, na verdade, essa decisão, porque eu queria já direcionar meus estudos. Então, acho que desde do primeiro ano, principalmente, que eu já tinha que escolher no meu colegial para qual área eu queria seguir, se era exatas, biológicas, humanas, eu já ficava me perguntando, né? Que curso que eu vou fazer, o que eu vou prestar? Eu já estava com esse olhar ali no vestibular. O que me ajudou a decidir foi que eu posso falar 3 coisas, né? Uma foi conversar com as pessoas, acho que principalmente com pessoas próximas que me conhecem bem, tipo, por exemplo, minha família, meus irmãos, amigos. Eu lembro muito bem, na verdade, de que quando falou assim, dá uma olhada em desenho industrial para ver se é isso, foi a minha irmã que falou para mim. E eu lembro de ter ido com ela em alguns workshops, algumas palestras, que essa é outra dica, tipo, vai em eventos que te interessam, que fazem sentido para saber um pouquinho mais, tipo, do profissional que está ali falando, da área, o que se faz ali, né, dentro daquela carreira, dentro daquela profissão, quais são ali o meio que o dia a dia, né, e qual que o resultado que se traz, o impacto, se faz sentido também com o que você quer levar também para as pessoas, para o mundo, enfim, para si também, e o ambiente de trabalho. Acho que uma das dicas, então, é conversar com as pessoas e em eventos, palestras, workshops que te interessem. E aí você já vai descobrindo também. E aí o outro ponto talvez seja já mapear esses interesses. Vai anotando, assim, coisas que, por exemplo, para mim eram fotografia. Fotografia eu gostava muito. Na época ali também bastante tipo de mangá, gostava muito de ler, gostava de desenhar, gostava de assistir anime. Por exemplo, uma das coisas que também sempre me foram muito fortes, assim, era a comunicação entre as pessoas. Isso me interessava muito saber mais a respeito de como melhorar ela,
porque eu via que muitos conflitos, muitos problemas de relacionamento era a falta de clareza, assim, o alinhamento de expectativas. Isso era algo que me interessava e que eu queria também me aprofundar, melhorar isso. Sem falar que eu sempre gostei muito de conectar áreas diferentes, né? Eu não via as coisas divididas assim dentro de uma caixinha, por isso que para mim era difícil já decidir, sei lá, humanas, biológicas, exatas. Porque para mim as coisas estão interligadas, assim, as matérias elas podiam ser muito bem vistas por um fenômeno, sei lá, um momento, um acontecimento, visto por diferentes lentes, né? Então a lente da matemática, a lente da biologia, a lente da física, só que já trazendo as conexões. Então eu gostava de fazer essas conexões. Então, aí eu decidi que eu queria fazer design. Aí, então, tá, agora eu sei o que eu quero, tipo, eu sei qual curso quero prestar, agora onde eu vou fazer? E aí foi o segundo momento de indecisão de escolhas, né? E pra mim a estratégia foi, assim, acho que o que me ajudou muito, você foi uma pessoa que ia muito atrás das coisas e pesquisava muito sobre, né? Então eu fui vendo como que estava a profissão, a carreira, tipo, o mercado de trabalho. Eu já fui vendo também dentro das faculdades, acho que o principal é puxar a grade que você tem, tipo, quais são as matérias que você vai ter durante o curso todo. E aí eu fui vendo com isso que cada faculdade tinha uma pegada diferente, né? Tipo, tinha um direcionamento. Uma das coisas era que para design, em muitos lugares era dividido, né? Principalmente em design gráfico e design de produto. Eram cursos diferentes. Eu morava em São Paulo, então eu já tinha optado que eu queria estudar em São Paulo. A partir daí também o que eu fui vendo era possibilidades nas faculdades particulares e faculdade pública, que no caso era a USP, né? Que também já tinha um curso de design. Aí eu prestei para a USP, prestei de particular, prestei para o Mackenzie. Um dos pontos também nas particulares foi comparar preços, né? Também os valores das mensalidades. Prestei outras particulares que tinham bolsa 100%. E aí eu prestei outra pública, só que assim, ainda no estado de São Paulo, mas fora, que era a Unicamp. Só que o problema é que na Unicamp não tinha o curso de design. Então eu prestei para artes visuais na época. Na prova, chegando por exemplo na prova da FUVEST, eu dei de cara com uma grande dificuldade que eu já estava tendo, e isso, né, vai para todas as provas que tinha essa matéria, com matemática. Matemática para mim era uma matéria muito complicada, que eu tinha muita dificuldade, até algumas vezes por falta de atenção. Porque eu errava as contas por alguma coisa, por bobeira, algumas vezes eu trocava os números, e aí eu ficava me batendo no resultado que nunca dava certo, e eu, tipo, não entendia por quê. Eu perdia muito tempo nisso, né? E pra mim, acho que é a primeira vez que eu fiz, então, na verdade não foi a primeira vez que eu fiz, porque eu fiz treineiro, mas eu já nem lembro como é que tinha sido essa experiência direito. A primeira vez que eu fiz sério, né, lá em 2012, pra FUVEST, foi uma grande frustração por isso. Eu comecei a prova falando assim, tem gente que fala que você ainda está com a mente mais arejada, então começa a prova para aquilo que você tem mais dificuldade. Porque aí você já, né, vai estar com mais cabeça para pensar nas respostas. E aí foi isso que eu fiz, né? Eu peguei lá a prova de matemática, a parte era tipo os testes, e eu demorei um século para tentar resolver uma ou duas questões, sei lá, tipo, pouquíssimas questões de matemática. Me dei conta do tempo, já tinha passado, sei lá, tipo, muito tempo da prova, já estava acabando a prova. E aí eu fiquei desesperada, porque eu não tinha conseguido nem ler as outras questões direito. Então eu fui correndo, lendo as coisas assim meio por cima. Uma das coisas que eu fazia, que eu acho que é bem legal, é você ir assinalando nas questões. Tipo, eu fazia assim, eu colocava meio que um certinho, vamos dizer assim. Fazer algum sinal para indicar que eram os que eu sabia ou tinha quase certeza ou certeza de que eu tinha resposta e que eu estava certa. Aí os que eu tinha dúvida, eu colocava tipo um ponto de interrogação, porque aí dependendo do tempo, qualquer coisa voltava para elas e tal, ou já deixava assinalado as duas opções que eu estava em dúvida e depois eu voltava e tomava a decisão. E eu também colocava, tipo, sei lá, um xizinho para aquelas que, eu não tô rolando, não consegui fazer. Ou, tipo, na primeira vista não deu. Depois, se sobrar tempo, terminar a prova e, tipo, ficar só essas questões com o X, eu começo a olhar para elas de novo e vejo se tem uma luz. Mas isso era uma coisa bem bacana que eu fiz, assim.
Mas tirando esse fato, a parte de começar pela coisa que você tem mais dificuldade não foi bom, porque eu perdi muito tempo ali. Comecei em 2013 no Mackenzie com a cabeça de eu vou prestar o vestibular no final do ano, nem que eu não faça o curso. Tipo, nem que se eu passar, então faço o curso, porque eu prefiro ficar aqui nesse curso que eu já tô adorando, né? Tipo, ir nessa faculdade. Aí eu fiz as provas pros cursinhos para conseguir bolsa antes, para vários cursinhos. E aí eu comecei a estudar no ângulo. Vale um parênteses que no ensino médio eu fiz também o cursinho à noite. Eu fiz o cursinho na etapa à noite junto com o ensino médio. O que eu senti de bastante diferença entre o cursinho e o colegial normal, né? Eles tinham mais energia, vamos dizer assim, faziam mais piadas, tipo, traziam um ritmo diferente para a aula, né? E isso era bem interessante porque te contagiava de alguma forma. Eu acho que eles também tinham essa preocupação porque a aula era à noite, então a maioria das pessoas estavam cansadas, né? Então, como isso é importante também, a gente aqui, eu estar falando com vocês, essa coisa de contagiar, né? Eu acho que é a mesma coisa, a preocupação que eles tinham ali também do professor com o aluno. E a diferença também que eu via era na parte de estudos também, né? O material de estudos mais direcionado, assim, acho que com a aula que estava tendo, tipo, aquela matéria, aquele conteúdo já tinha um exercício atrelado para você se aprofundar. Nesse aspecto que eu gostei muito do material, quando eu estava fazendo o cursinho do ângulo, tinha uma parte teórica que você poderia seguir ali no material, então ele te ajudava a revisar o que o professor tinha falado, ao mesmo tempo que tinha os exercícios meio que como se fossem exercícios básicos ou essenciais e a lista de exercícios complementares. E para mim isso me deixava muito tranquila quando eu terminava os exercícios básicos, porque eu falava assim, eu fiz o suficiente, tipo, para fixar esse conteúdo, eu quero me aprofundar nele, eu posso fazer os exercícios complementares. A angústia que eu tinha muito do ensino médio era que era uma porrada de exercícios que eu tinha para fazer, e eu nunca conseguia fazer todos, assim, ou pouquíssimas vezes eu conseguia fazer tudo que era passado, como se fosse assim, sabe, eu não estou fazendo o suficiente, apesar de eu estar estudando muito e ficar assim, muitas horas fazendo os exercícios. Algumas vezes não tinha exercícios muito precisos para a matéria que foi passada. Então, tipo, a professora comentou lá o conteúdo em sala de aula e aí eu não tinha algo para praticar. Então, aquilo não fixava na minha cabeça e meio que entrava por um lado, ficava alguns segundos, ficava na memória de curto prazo e ela ia embora. E eu acho que o ritmo que eu tinha, assim, de estudos nesse sentido, por exemplo, no ensino médio, era muito nessa linha da memória de curto prazo, porque a gente tinha semana de provas. Então a gente tinha uma semana que ela só tinha todas as provas de todas as matérias, e a gente não tinha aula. Então o que acontecia era que muitas vezes a gente ficava ali se matando para estudar, nos últimos segundos ali repassando o conteúdo para fazer a prova. E aí depois depois você já tinha que fazer, sei lá, a prova de matemática, depois você já ia fazer a prova de história. Então, eram conteúdos muito diferentes, você tinha que ligar e desligar uma chave. E depois que passava a prova de tal matéria, meio que você podia apagar, sabe, ela da sua cabeça, pelo menos por um momento. E aí, eu não sei se esse exercício era tão interessante. Na sexta-feira, depois da semana de provas, a gente falava, tipo, vamos lá, sei lá, ver um filme. Tipo, porque a gente não tem nem o que estudar mais, porque a gente estudou tudo que precisava para essas provas e a gente não sabe qual que vai ser o próximo conteúdo. E, tipo, qual que é o próximo conteúdo, a gente vai começar a estudar para a próxima prova. E aí, na sexta-feira era bem legal, que dava esse alívio de, tipo, fiz tudo que eu podia fazer, fiz tudo que tinha feito, agora eu posso curtir, enfim. Mas ao mesmo tempo eu tinha esse sentimento de que as coisas vinham, tipo, de uma vez só, condensadas, e depois elas iam embora. Tipo, claro que vai muito isso do aluno, né? Mas talvez, assim, essa dinâmica também estimule um pouco disso. Foi diferente quando eu estava fazendo no cursinho, que a gente tinha muitos simulados também, e aí eu vi quanto isso era importante, porque eu precisava simular o tempo, para mim era sempre muito difícil conseguir terminar as provas no tempo, sabe? Eu achava o tempo muito curto, algumas vezes eu tinha que escrever a redação, quando eu tinha redação, direto à caneta, porque eu não ia ter tempo de fazer a lápis e depois passar a limpo. E é isso, assim, acho que
Para a primeira fase, o que a minha grande dica é, tipo, faça muitos simulados, teste, assim, até para cronometrar, na verdade, não só o tempo, o quanto você lida com ele para fazer essas provas e também o próprio conteúdo, e também a parte física, né? É muito tempo sentado e concentrado com um nível de estresse muito grande e tensão. O que ajuda também é você sempre estar bem preparada, você já levar uma água, alguma coisa para comer que vai dar fome, né? Tipo, já vai no banheiro antes, já se alimenta um pouquinho bem antes também, para você conseguir se focar bem ali na hora da prova. No final do ano, a prova para a FUVEST, eu passei na primeira fase, fui para a segunda, fiz a prova de habilidades específicas, eu não me dei bem na prova de habilidades específicas, eu não estava preparada. Talvez as pessoas que fizeram o curso preparatório, né, de linguagem arquitetônica, que é a prova de arquitetura e de design, tinham se saído bem, então saíram melhor. Aí eu estava no 43, né, chamaram 40 na primeira chamada. Eu tinha olhado já nos anos anteriores. O máximo que tinha sido chamado em todos os anos que eu tinha visto, eu acho que eram 2. Talvez um ano chamaram 3, mas tipo, era muito raro. Então eu já fiquei, meu Deus, tipo, não vai rolar, né? Tipo, eu fiquei na lista de espera e não vou chamar. E quando teve a segunda chamada, chamaram essas 2 pessoas. E aí eu mandei mensagem pra ver se elas iam se matricular ou não. Não tive resposta. Eu falei, meu, já foi, né? Teve primeira chamada, teve segunda chamada, chamaram 2. E agora, tipo, não tem mais jeito, acabou. Aí o que aconteceu é que, meu, esse ano, tipo, nesse ano que eu prestei, rodaram várias depois, assim, porque teve a matrícula presencial depois da segunda chamada. E aí muita gente não se matriculou, não foi. E aí chamaram várias listas depois, aí eu fui chamada na terceira. E aí, aí entrei, né? Tô até hoje. E é isso, a gente chegou no fim da nossa série Vestibular Sem Desespero. Essa foi a minha história de Nadia Naomi Sato nessa fase de transição do ensino médio para a faculdade. Se vocês quiserem ouvir mais histórias como essas, deixem comentários, que dependendo a gente pode encontrar mais pessoas para compartilhar isso com vocês, que topem esse momento, esse desafio, que é também estar aqui, queiram participar um pouco com a gente e entrem em contato, que a gente também está querendo muito ouvir quem nos assiste e quem tem interesse em apoiar esse grande projeto, esse grande sonho, assim, que é de poder estar compartilhando um pouquinho mais do que é design, como que é o curso ali que a gente tem a oportunidade de estar fazendo hoje, que a gente gostaria que muito mais pessoas tivessem acesso.